Bom dia, eu sou a Rosa e a convite da SOGEP vou falar hoje sobre tédio, esse incômodo na nossa atualidade com coronavírus, com o uso de máscaras, com essa prisão que virou a nossa casa e com o computador que acabou virando o nosso único meio de comunicação seguro, né. Então, eu resolvi pesquisar um pouco antes de falar sobre isso, porque o tema me parecia alguma coisa meia frouxa e me surpreendi quanta coisa tem sobre tédio. Então vamos lá, o que é tédio? Qual a definição que a gente tem para tédio, né? O tédio é uma falta de interesse pelo ambiente ao redor da gente. Não é exatamente não ter nada para fazer, né? É sentir que tudo que tem para fazer é monótono, é chato, é alguma coisa que eu não quero, né? Tem um filósofo, que é o próprio filósofo do tédio, Schopenhauer. O que ele dizia era o seguinte, que a vida é uma oscilação constante entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Quer dizer, toda vez que a gente possui algo, vira tédio. Então, tudo o que o homem faz, diz ele, é impulsionado pela vontade. Querer é viver, né? E a vontade, para ele, é uma energia psíquica que nos traz tédio e sofrimento. Nos tira da inércia por um lado, mas a hora que a gente consegue aquela coisa, acabou a vontade, acabou o elan, né? Então ele catapulta, diz o Schopenhauer, nossas ambições. E a vontade nunca acaba, ela é inalcançável, ela muda, ela pula de objeto. Para alguns autores, tem um certo charme essa história do tédio. Esse tal de Giacomo Leopardi, ele faz uma apologia do tédio. Ele diz assim que é a mais sublime dos sentimentos humanos e que, imagina só, não poder ser satisfeito por nada, nada terreno, e que só pessoas muito especiais, homens sem importância, não têm tédio. Só homens com muita importância têm tédio. E os animais não têm tédio para ele. Então, é o próprio filósofo do tédio, da tuberculose, de um certo charme não ser satisfeito por nada. Eu coloquei essa foto desse cachorrinho porque eu acho que os cachorros também têm tédio. O Sartre já diz que o tédio é a anseníase da alma, ela acaba com a nossa criatividade. E por que nós estamos entediados? Né? Nós todos estamos entediados agora, porque nós estamos mergulhados numa espera impotente. Né? A gente está esperando por vacinas, por retomar a vida de antigamente, pela vida social e por tudo que nos coloria. Né? E esperar causa uma sensação de tempo parado, quebrado, falta de realizações. Né? A nossa vida sem Covid, nossa vida anterior, era cheia de distrações reais, né? Então, compras, viagens, festas, né? E atualmente, segundo uma psicanalista que eu ouvi outro dia, a gente não tem muitas distrações para dissociar, a gente tem sempre as mesmas. Então, internet, Netflix, nós estamos com poucas falações e fazeções para dissociar. E isso nos leva ao tédio, a esse sentimento meio estranho, meio amargo, meio indigesto. Para alguns autores, ele é comparado ao nojo, a enjoo. Algumas pessoas também falam que nessa era de internet, Facebook, YouTube, onde todos nós estamos postando para ser visto, para ser olhado, para, enfim, para as pessoas não esquecerem que a gente existe, a gente acaba virando algoritmos rastreados e viciados nesse plim-plim, nesta tela colorida. E a sociedade capitalista é responsável por isso, porque ela faz da gente objeto para a gente mesmo. Então, nós somos objetos de nós mesmos. E isso é profundamente desvalorizante e entediante. Né? E eu devo dizer para vocês que eu, pessoalmente, estou muito cheia da internet, bodeada dessas coisas todas. O ano passado eu estava encantada em descobrir os aplicativos, esse ano já cansei, né? Apesar de que realmente tem muito retorno, as pessoas falam com a gente, leem os livros, mas tem alguma coisa ruim em andamento com isso, para mim, né? Será que o tédio nos ajuda a repensar nossos objetivos de vida? Eu acho que sim, gente. Muita gente, muitos filósofos, pensadores bons acham que sim. Que ajuda a reajustar os nossos objetivos. O que eu quero? O que é essencial para mim e o que não é? Será que eu quero só ser vista? Será que eu quero o quê? Um engajamento real com as pessoas? Como eu posso, então, favorecer o engajamento e não só ser visto? E outra coisa, o tédio não é exatamente uma doença. Ele é uma forma de se relacionar com a realidade e com os estímulos que a gente tem ao nosso redor.
mas ele pode virar uma doença. Então, a gente precisa tomar cuidado com a intensidade, principalmente com os nossos clientes que já têm comorbidades, quadros de ansiedade. Então, eu tive um cliente que não saía da cama, que não queria tomar banho. Então, precisa tomar cuidado, tá? E a gente tinha que estimular para sair disso, para ir ser medicado, enfim. Né? Porque senão também começa a dizer só tédio é bom, né? Nessa era do distanciamento social, alguns estudos experimentais com amostragem mostraram que o tédio pode representar uma ameaça à saúde pública. Eles viram que quanto mais entediadas as pessoas se diziam, mais elas tinham uma predisposição a quebrar as regras de distanciamento social, sair sem máscara, enfim. É como se o tédio fosse uma espécie de bomba, né? A pessoa entediada não liga para si mesma e também não liga muito para os outros, não liga para nada. Ela está de saco cheio, ela vai embora e acabou, né? Outros estudos mostram que pessoas preferem choques elétricos do que ficar entediados. Então, eles colocaram pessoas numa sala, uma amostra grande, só com uma campainha onde eles podiam acionar um choque elétrico leve. E eles perceberam o quê? Que 25% das mulheres e 65% dos homens preferia receber o choque, em vez de ficar no vazio, no silêncio, no ruim, que é acionar esse lugar de nojo, de tédio. E por aí também é que os pacientes fronteiriços se cortam, pelo menos eles sentem alguma coisa, eles sentem sangramento, eles tentam fazer alguma coisa para parar, para disfarçar onde eles cortaram, né? É algo mais do que o tédio. Estudos também mostraram que pessoas entediadas têm uma tendência a ser mais criativas. Os cérebros entediados parece que procuram soluções melhores. Então, olha o que eles fizeram, eles colocaram pessoas para ler a lista telefônica e perceberam que as pessoas que leram por mais tempo e ficaram mais tempo nessa tarefa tediosa, chata, foram as mais criativas no final, quando eles deram uma tarefa de assim, qual o uso que você acha que pode ter um copo de plástico? Então, quem tem mais tédio também é mais criativo, pelo menos segundo esse estudo. A neurociência também tem algo a falar sobre o tédio, né? Eles fizeram estudos sobre quais áreas cerebrais eram ativadas quando a gente ficava nessa coisa da meditação, de não focar em nada, meio com olhar parado, né? Sem muito interesse focal. Então, o que se aciona no cérebro é uma rede neural chamada rede neural padrão, que é responsável pelo planejamento autobiográfico, por repensar a vida e organizar a história da gente, presente, passado, futuro. E parece que devagar, sonhar acordado, meditar, ficar um pouco zen, realmente estimula a criatividade, a empatia e o altruísmo, pensar na vida e no outro, né? Então, o que a gente aprende com isso, né? Como regra geral? Eu acho que é uma questão de balança, de caminho do meio. Um pouco é estimular a criatividade do cliente que está entediado. Então, o que você pode fazer do seu tempo? Como que você pode transformar o que você pensa em ações legais para a tua vida? Enfim, o psicodrama é cheio de instrumentos para nos ajudar a fazer isso. Mas um pouco também é ficar no tédio, é levá-lo a sério, é meditar sobre a vida, é contemplar um pouco a possibilidade, por exemplo, da vida nunca voltar a ser do jeito que ela era antigamente, né? Que, aliás, como eu falei antes, nem é desejável que volte. A gente tem realmente muita coisa para pensar nesse momento, né? Essa divagação que a gente está ensinada, eu acho que ele tem que ser levado a sério, com a ressalva da gente gerenciar a nossa procrastinação, que, como eu disse, pode ser um sinal de depressão, e aí nossa conduta é outra, né? E o que o psicodrama nos ajuda a fazer? Como o psicodrama ajuda nessa questão do tédio? Primeiro, essa questão da escuta ativa e continente desses sentimentos com o nosso cliente. Também o compartilhar, exatamente como nós estamos fazendo aqui hoje. Eu também sinto isso, você não é o único que está sentindo, né? Estimular essa avaliação da vida do cliente, seus vazios de sentido, né? E também como ele está usando recursos para dissociar, como ele faz uso das adições, tipo internet, Netflix, drogas, né? Comida,
né? Como de repente é ficar, é se ligar no que eu estou sentindo, não se desligar, né? O psicodrama também pode ajudar a recriar a vida e atribuir novos sentidos e criar novos projetos, na medida que o passado não volta, né? E essa espera de que volte o que aconteceu em 2019 é uma espera impotente, não vai ser igual, né? A gente pode usar o aqui e agora, então pequenas novas rotinas, que podem ganhar grandes sentidos. Por exemplo, muita gente está descobrindo a casa, descobrindo organização, descobrindo cozinha, por exemplo, né? E convivendo melhor, ou mais tempo, pelo menos, com as pessoas ao seu redor, né? E, na verdade, também usar o futuro. O que eu gostaria que a vida ficasse? Como eu gostaria de ter projetos a longo prazo? Como eu posso me engajar em fazer a vida ter mais sentido, um sentido melhor de tudo que eu estou aprendendo, né? Eu acho muito interessante trabalhar futuro e também fazer projetos a longo prazo. Até a questão do artesanato, de repente fazer um tapete, fazer alguma coisa que ajuda a gente a passar o tempo e dá um sentido criativo para esse tempo. Como que a gente estimula a criatividade e espontaneidade? De muitos jeitos, gente. A gente pode, por exemplo, quando está online com o cliente, andar na sala. Outro dia eu fiz isso, eu fiquei andando enquanto eu conversava com o meu cliente, me mexendo, né? Eu estimulo sempre os clientes a fazerem exercícios físicos, e isso me lembra as pessoas que estão encarceradas. As pessoas que melhor sobrevivem em situações de encarceramento são aquelas que mexem o corpo. Então, fazer exercício físico na sessão e fora da sessão, quer dizer, cuidar do corpo da gente é uma coisa muito importante, é dentro daqui que a gente mora, né? Que mais, como mais a gente pode estimular a criatividade? Propondo uma rotina nova, né? Então, às vezes eu pergunto para o cliente se hoje fosse um dia interessante, como é que ele seria? Imagina o dia mais interessante da tua vida, o que você estava fazendo? Estava nadando. Eu falei, ok, o que você pode fazer, né? De parecido com isso de nadar. Posso entrar na banheira? Eu falei, que tal entrar na banheira? Estava um calor danado. Eu falei, eu vou ligar água fria e vou entrar na banheira. Por que não? Né? Às vezes eu pergunto, eu falo assim para a pessoa, imagina a pessoa mais interessante do mundo para você. Quem é? Uma pessoa da mídia, uma pessoa... O que você acha que ela está fazendo agora, 9 horas da manhã? Né? Enfim, estimular a pessoa a imaginar a vida da pessoa que ela admira, e é lógico que na medida que ela está imaginando, ela já está imaginando ações para si mesma, né? Essas todas fazem parte de um pacote de intervenções que tem a ver com a pergunta milagre de um autor de terapia familiar, que é o Steve de Schrazer e esse Inso Kim Berg. Enfim, eu tenho usado muito a internet e o celular a meu favor e a favor das sessões, fazendo o cliente realmente fotografar personagens defensivos. Outro dia um paciente meu falou, eu me sinto uma barata do Kafka. Eu falei, ok, me fotografa uma barata, vamos conversar com ela. Então o cliente me manda por WhatsApp os seus personagens, as suas figuras, o que ele acha na internet que tem a ver com o interior dele. Cenas regressivas, eu tenho usado aquela minha folha que está no meu último livro, quando eu falo de passos para uma dramatização bem-sucedida, eu dou uma entrevista com a criança interna. Então, às vezes, eu uso alguma daquelas perguntas, mando para o cliente, ele me manda de volta. Escrever cartas sempre, desenhar os quadros internos, desenhar o tédio, por cor, não precisa desenhar, pega o lápis de cor, põe cor, né? Se melhorasse, que cor teria? Que cena te lembra o purple, o roxo? Que cena te lembra o laranja? Então é interessante, pelas cores, às vezes eu acesso sentimentos, né? Eu já mostrei esse slide para vocês, mas só para mostrar de novo como o psicodrama pode usar todas as nossas técnicas clássicas, né? A inversão de papel com as mãos, com fantoches, com concretização com as próprias mãos. Olha o que o corona faz comigo, olha o que o tédio está fazendo comigo, troca com essa mão, troca com essa. A posição na cadeira também, promovendo uma inversão de papéis, vários objetos na sala que ajudam a gente a trabalhar com as questões psicodinâmicas, enfim, metáforas, né? Se você fosse uma cadeira, que cadeira você seria hoje? E no meu último livro, no Psicodrama Bipessoal, está cheio de manejos técnicos, de jogos, enfim, nós podemos trabalhar com imagens, com sonhos, dá para fazer tudo, gente.
A gente pode estar entediado, eu acho que todos nós estamos, mas o nosso psicodrama não é tedioso, ele é uma técnica super criativa e a gente não tem desculpa para não trabalhar de um jeito colorido, tá bom? A não ser o nosso próprio tédio, que às vezes nos pesa. Então, aí eu proponho que a gente tenha pares de iguais, enfim, reuniões com colegas para falar disso mesmo, do bode que a gente está sentindo todo mundo, tá bom? Obrigada.